Olá pessoal, arreda para cá mais uma edição do nosso programa semanal aqui no YouTube. Antes de mais nada, eu quero pedir para você clicar aqui ó, na figura embaixo aqui no joia, para dar para a gente aí o like, é importante para a continuidade do programa, marcar aqui, ativar o sininho também, que você vai receber sempre notificação nos programas, as informações que chegarem aqui no canal, você vai receber em primeira mão, então por isso que é importante que você faça isso e se inscreva no canal também. Quero agradecer as parcerias de sempre aqui, a Unimed Juiz de Fora está conosco, a Unimed Juiz de Fora está com uns planos aí de saúde e a gente vai divulgando aqui também os telefones, os contatos da Unimed para você que tem ou não tem o plano de saúde, está querendo, muito importante, a gente vai passar para você essas informações. Agradecer o Santa Cruz Shopping, tem o Dia dos Namorados chegando aí, ó, Santa Cruz Shopping tem muita loja e muitas opções para você no Dia dos Namorados. Estamos ainda com o Sinteac, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Juiz de Fora e região. O Sinteac, que é o sindicato que tem trabalhado bastante em prol dos trabalhadores, e a gente tem mostrado aqui também esse trabalho. Quero te convidar para o assunto de hoje, que é transporte público. Recentemente conversamos com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, lá no nosso programa na Transamérica Juiz de Fora, e ela admitiu que o transporte público é hoje o principal problema enfrentado pela administração municipal. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui à mesa dois especialistas no tema, consultor, que lida há muito tempo com esse tema, Zé Ricardo Dabert, e aqui técnico também na área, especialista, Zé Luiz Brito. Quero agradecer aos dois já antecipadamente pela gentileza em aceitar o nosso convite para essa conversa aqui. Obrigado, Zé Ricardo. Eu que agradeço, é sempre bom participar e eu acho que esse tema ele está vindo agora à tona, não só na nossa cidade, mas é um tema de relevância nacional e é um tema que está com uma criticidade também nacional. Hoje, particularmente em função da pandemia, nós precisamos de dar um foco que o transporte público já merece há muito tempo, mas talvez agora, tamanha sua criticidade, a gente esteja tratando ou tenha a obrigação de tratá-lo com mais seriedade agora, sob pena da gente comprometer a qualidade de vida da população, particularmente a população que depende do transporte público, que a gente sabe que historicamente no país é uma população mais carente e acho que com isso, eu particularmente acho muito bom que esse tema tenha vindo agora à pauta, porque as pessoas, eu me recordo de algumas questões do passado, quando as pessoas falavam, transporte público não é prioritário. Prioritário é a educação, prioritário é o emprego, e até particularmente uma vez discutindo isso com um político consagrado da nossa cidade, aqui não precisa de dizer o nome, falou, não vem com essa conversa de transporte público porque não é a minha prioridade. Aí eu falei, qual é a sua prioridade? Ele falou, educação e emprego. Eu falei, pois você acabou de nominar 82% dos motivos de viagem de uma cidade urbana que são motivo trabalho e escola. Então, o transporte público não é concorrente com as demais atividades. Ele é parte da qualidade do trabalho, parte da qualidade da educação, parte da qualidade do atendimento de saúde e, por exemplo, do deslocamento para compras. Então, o transporte público, ele afeta, e talvez hoje seja tão crítico, porque ele afeta todo mundo todos os dias. E talvez agora a gente esteja falando mais de transporte público, porque, por exemplo, o brasileiro sempre fez assim, se a saúde pública não me agrada, eu corro para a saúde privada se eu tiver condição, né? A classe privilegiada sempre pôde fazer isso. Se a educação pública não me atende, eu corro para a escola privada. Se a segurança pública não é suficiente, eu me encarrego, se eu tenho condição, da segurança privada. O transporte não tem jeito. Se o transporte público não vai bem, o transporte privado para. Nós estamos hoje com, o automóvel foi criado para dar fluidez e segurança, ele hoje está congestionando e matando. Então, alguma coisa a gente está fazendo errado. E a saída para isso, o Brito aí vai poder conversar conosco aí, na minha opinião, é o transporte público. E, particularmente, o mundo hoje, o transporte sustentável se baseia no transporte público,
no transporte a pé, que a gente precisa dizer isso porque a gente se esquece, e no transporte cicloviário. Eu outro dia falei que a gente está precisando de ter a coragem de parar de plantar asfalto para colher congestionamento, que é parar de dar prioridade para o automóvel. Não é esquecer do automóvel, é parar de dar prioridade histórica que a gente deu. Ô Brito, você já viu um transporte aqui em Juiz de Fora, primeiro agradecendo também sua participação mais uma vez, você já viu um transporte tão precário na história de Juiz de Fora, nesse momento? Primeiro, obrigado, viu, Ricardo, pelo convite, o Zé Ricardo, que está aqui do meu lado, que é um prazer imenso estar aqui do lado de vocês. Não, a situação de Juiz de Fora é realmente crítica. Eu acho que o Zé Ricardo disse tudo aí. A gente tem que se basear nessas três situações, em que a gente depende do transporte público, a gente tem que estimular o uso da bicicleta como também modal de transporte e as caminhadas a pé. As cidades no mundo inteiro estão tomando essa iniciativa. O automóvel é o grande problema que as cidades têm e a gente tem que reduzir cada vez mais o volume de automóveis em circulação. E como? Oferecendo um transporte público de qualidade. Como é que a gente vai falar em transporte público de qualidade em Juiz de Fora? E outra, é o que o Zé Ricardo acabou de dizer aqui. A cidade depende, o povo depende do transporte público. Mas como é que as pessoas vão se movimentar, vão se deslocar na cidade sem o transporte público? Então é de fundamental importância que a gente tenha e de qualidade. Então a gente tem que traçar uma meta para Juiz de Fora. Juiz de Fora não tem. A gente não sabe o que está acontecendo com o transporte, sabe que a situação está cada vez pior. Agora, até onde nós vamos poder suportar isso? Até onde a população vai poder suportar isso? Então temos que realmente encontrar uma solução. E quais seriam essas soluções que o poder público não nos apresenta? É exatamente esse ponto que você tocou que eu queria chamar a atenção, porque eu peguei um pouco de ranço com as audiências públicas que acontecem, principalmente na Câmara Municipal, porque se discute no mês seguinte volta a se discutir e o tempo inteiro está se discutindo e eu acredito que a maioria das pessoas que nos assiste aqui, tenho certeza disso, já conhece os problemas. Já sabe que o ônibus não passa naquele horário, já sabe que o ônibus vai dar defeito, já sabe que o ônibus não é suficiente para atender aquela comunidade. O que as pessoas querem é solução. Elas querem, quando você chega para a sua chefia, fala assim, olha, fulano, no caso do Zé Ricardo, por exemplo, que é consultor, olha, o fulano não quer mais manter o nosso contrato porque ele não está conseguindo dar conta aí do trabalho. Zé, tudo bem, o que você sugere para a gente fazer para manter essa empresa conosco ainda? É isso que o cidadão quer. O que você nos dá de alternativa para manter ou para ter um transporte público melhor do que a gente tem agora? É isso, porque se a gente ficar aqui uma hora discutindo os problemas, como fazem nas audiências públicas, a gente vai chovendo molhado, Zé. O que hoje, de fato, pode ser feito para melhorar o que está aí? Essa é uma questão interessante. Primeiro, eu queria dizer que, na minha maneira de ver, tem alternativa, porque essa discussão em Juiz de Fora e no Brasil se transformou quase que numa conversa filosófica. É preciso melhorar o transporte, e nunca se sai do lugar. Por quê? Primeiro eu queria falar do problema, mas já adiantando que tem solução, e eu tenho pregado isso em nível nacional. Inclusive escrevi um artigo sobre isso, que a gente faz uma revolução na dignidade humana a partir de um projeto nacional de transporte urbano. E eu digo nacional e vou explicar por quê. Como é que nasceu esse problema todo? Por que a gente vai nas principais cidades da Europa e elas têm um transporte público de qualidade e a gente vem no Brasil e na América Latina, de uma forma geral, não tem? A resposta eu vou explicar, mas a resposta é básica. Porque o poder público não põe dinheiro em transporte público. Essa é a primeira questão que é muito séria. Nós podemos discutir se a educação pública é boa ou não, mas quem põe o dinheiro integral na educação pública é o Estado, certo? Nós podemos discutir se a segurança pública é boa ou não, mas quem banca a segurança que tem o título pública é o Estado. Idem para a saúde pública. Rios de dinheiro vão para a educação e saúde pública, podemos questioná-la, mas ela é integralmente bancada pelo recurso público. Transporte público só tem nome de fachada.
ele só tem acesso público universal. Porém, quem banca o transporte não é a sociedade. Pior do que isso, primeiro, não é o recurso público. Segundo, não é a sociedade. Porque se todos bancassem, era mais barato e mais fácil consertar. Só paga o transporte quem é usuário, que reconhecidamente é quem depende, ou, em outras palavras, é refém do transporte, tenha ele a qualidade que tiver. E pior ainda, além de ser só a classe usuária de menor poder aquisitivo, com mais cerca de 20% na média nacional de gratuidades concedidas pelos políticos. Quer dizer, eu não ponho dinheiro público, eu jogo esse problema para a sociedade, eu jogo para o menos favorecido e eu ainda crio leis, só para não ficar divagando. A Constituição de 88 define que há mais de 65 anos tem gratuidade, independentemente do poder aquisitivo. Então, quer dizer, tem gente lá que vai para a rua para trabalhar, para conseguir o dinheiro para voltar para casa, que não tem o dinheiro para voltar para casa, pagando o transporte de um aposentado de alto grife, por exemplo, de um poder público qualquer, que ganha 30 mil reais por mês e é bancado pelo usuário de menor poder aquisitivo. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um sistema de transporte, vamos falar da Europa, os Estados Unidos serve um pouquinho menos, porque os Estados Unidos têm um modelo um pouco diferente, mas economicamente não é diferente do que eu estou dizendo. O que acontece? Uma cidade da Europa vai... Primeira coisa, quem vai fazer a infraestrutura? Quem vai montar vias, veículos, gerenciamento? Poder público. Então o que ele faz? Eu vou fazer o melhor. Eu não quero tráfego misto, eu vou fazer um trem, vou fazer um metrô, vou fazer um bonde, vou fazer um sistema elétrico que não afete o meio ambiente e o recurso é público. No Brasil, historicamente, o que aconteceu? O poder público, eu não ponho dinheiro algum. Então, o que acontece? Salvo exceções, que a gente pode falar, São Paulo, né? E mais 3 ou 4 capitais, cidades. Mas com um número de, só para você ter uma ideia, São Paulo tem 80 quilômetros de metrô e Paris, Londres, Nova York tem mais de 300. Então, é praticamente nada. Aí o que acontece? O único local que eu posso colocar o transporte público é no que está pronto. Se o poder público não vai investir. Aí eu jogo em cima do tráfego misto, junto com os automóveis, junto com os ciclistas, junto com os pedestres. Aí o transporte já começa de uma qualidade inferior. Só praticamente sobra o transporte rodoviário, que é o ônibus, que é predominante em 90% das cidades brasileiras. Aí vem a segunda parte. Quem vai pagar o custeio da operação? Isso. Na Europa, é caro operar um trem e tal. O poder público, em média, não o poder público, ou o poder público, ou fora do usuário, cerca de 50% é bancado por receitas extratarifárias, restando apenas 40%, 50% para os usuários. Então eles têm um sistema que é de qualidade, porque foi investido em trens, metrôs, de superfície e coisas que o valem, e ele paga metade do custo. No Brasil ele tem um transporte pior, porque ele só sobrou o transporte rodoviário, e ele paga não 50%, ele paga 120%. Os 100% que custa, mais os 20% de gratuidade. Então não tem modelo que, se não mexer nessa equação, nós vamos ficar filosofando no bar. É melhor melhorar, melhor melhorar. Eu tenho defendido, e aí por isso é que eu falo que a gente tem que saber que o transporte e o trânsito, eles têm diretrizes e raízes na esfera federal e têm gestão constitucionalmente definida na esfera municipal. Então o problema vem estourar aqui, mas mais de 10%, hoje entre 10% e 15% da tarifa, é só de gratuidade de idosos concedidas pela Constituição. Sem contrapartida. Exatamente, sem contrapartida nenhuma. Então eu defendo, e aí eu começo a falar na solução, uma solução tripartite, porque tem que envolver União, estados e municípios. União, eu acabei de dar um exemplo. Primeiro, União, porque hoje nós temos um pacto federativo que coloca os recursos todos nas mãos da União. Cada um que tem que fazer, você tem que usar,
né, o nosso Congresso para direcionar verbas, porque os estados e municípios ficam pedindo recursos à União. Existe um fundo nacional hoje, como existe na saúde? É uma das questões que eu prego, é isso, que deveria existir um fundo nacional para aplicação num fundo local, se ele cumprisse as metas, e a solução, a meu ver, tinha que ser tripartite. União, estados e municípios, só para simplificar, não seria tão simples assim. Cada um bancando 1/3, de forma que estes três juntos vão gerar 50% de recursos para pagar metade da tarifa. Então, ao invés do nosso usuário pagar os 120%, ele vai pagar igual na Europa, 50%. Quando você fizer isso, e aí a gente pode discutir, a União pode fazer o quê? Colocar orçamento federal, um pedaço de orçamento federal, como põe na saúde, como põe na educação, como põe na segurança, mas no Brasil não é prioritário, só nos outros países. Mas colocar um pedaço e bancar, por exemplo, as gratuidades concedidas pela Constituição. O Estado poderia destinar parcela de recursos do IPVA e isenções de ICMS que incidem diretamente sobre combustível, sobre pneu, sobre veículos, de forma a entrar com a sua parte. E a Prefeitura poderia entrar com impostos municipais. E, além disso, não vou tomar muito tempo, que eu falei muito mais aqui, eu quero ouvir também o Brito. Não, mas aqui... Além disso, existem hoje em transportes, eu tenho trabalhado nisso nos últimos anos, em São Paulo, fundamentalmente, que você gera receitas extratarifárias a partir de serviços associados ao transporte público. Que serviços seriam esses, por exemplo? Nós desenvolvemos um projeto para São Paulo em que você tem um Bluetooth. Naquela linha, você escolhe onde você vai botar aquele Bluetooth. Eu quero fazer a padaria onde o ônibus passa na linha do bairro, eu vou lançar uma promoção apenas para aqueles que estão dentro do ônibus. Então você faz uma mídia dirigida, quem chegar com esse voucher aqui do celular vai ganhar tal desconto no supermercado, na padaria. Isso já está funcionando? Isso nós já fizemos teste, funcionou muito bem. Você pode criar no próprio Vale Transporte, uma face dele pode ser um cartão de crédito a custo zero como se fosse um cartão de crédito de débito a custo zero para o usuário que não é bancarizado, precisaria ter um serviço danado, de forma que ele vai pagar alguma coisa, ele pode usar aquilo como crédito também. E pode usar o crédito, inclusive, no transporte público. Então, tem outras questões, que é você no ponto de ônibus ou dentro do ônibus, você poder fazer pagamento de contas. Nós temos desenvolvido isso, você poder carregar pelo celular o seu Vale Transporte, você fazer a integração do bilhete com o Vale, com uma série de serviços de Bluetooth, botar o Wi-Fi disponível dentro do ônibus, de forma, botar TV, eu cheguei a discutir com a TV Globo, com a direção da TV Globo, colocar uma televisão só para o transporte público. Seria a segunda maior rede de televisão do Brasil, só perderia para a própria Globo, para você ter uma ideia. Então, existe uma série de serviços, alguns desses foram desenvolvidos um pouco mais, outros não foram, e outros já estão andando, como, por exemplo, o cartão de crédito. Hoje você já está usando o cartão de crédito para pagar metrô e trem em São Paulo, projeto que a gente participou lá atrás desenvolvendo. Então, essas receitas, junto com a receita que é um pedaço do IPVA, um pedaço do IPTU, por que eu estou falando de IPVA? Porque o IPVA é responsável pelo transporte público, porque o automóvel é beneficiado por ele. Por que o IPTU? Porque quem tem um imóvel urbano é beneficiado pelo transporte público, ele fica mais valorizado quando ele tem acesso próximo. Então, dentro disso, e agora completando a solução, a ideia é uma coisa que a gente sai da filosofia do bar, que o projeto é colocar mais transporte com mais qualidade e mais barato. Seria uma espécie de SUS do transporte. O SUS, que é um sistema tripartite de saúde, claro que o governo federal entra com uma boa fatia, só que voltado, claro, não um SUS, mas um SUT, por exemplo, Sistema Único de Transporte. Você acabou de poderia haver um fundo nacional que repassaria para um fundo local. Por quê? Porque a meu ver, teria que ter uma legislação para que você garantisse que os recursos estão indo, de fato, para o transporte público, para não cair um recurso, por exemplo, num orçamento em que você não tem o controle. Mais uma dúvida, em relação às empresas que operam, elas continuariam privadas e prestariam serviço? As empresas não precisam alterar. Aliás, isso é uma coisa que a Lei de Mobilidade Urbana já define, e as cidades que assim não estão
já deveriam fazer essa adaptação. O correto é ter uma tarifa de remuneração, que é a tarifa que vai receber a concessionária no contrato que ela fez com a prefeitura. Pode ser por produção quilométrica, por veículo, por viagem, o que for. Como fazem, por exemplo, os prestadores de serviço de lixo. Ninguém sabe quanto que é. É um contrato que é feito por hora, por serviço, por frota alocada. Outra coisa é a tarifa pública, quanto que o usuário vai pagar. Se é 0, se é 1, é política pública da prefeitura. Só que no Brasil, historicamente, os órgãos públicos deram um passo atrás e deixaram que o usuário paga é o que o empresário recebe, é o que o concessionário recebe. E não dá para pagar. Aí é pouco para quem, é muito para quem paga, e pouco para quem recebe. E aí é importante a gente falar também. Por que a gente está nesse problema agora de Juiz de Fora, que não é Juiz de Fora? Tem mais de 20 empresas quebradas no Brasil hoje e outras em estado pré-falimentar. Por quê? Porque como o poder público no Brasil sempre se ausentou, o dinheiro que vai receber a concessionária, o dono das empresas de transporte, que é um serviço caro, é apenas o dinheiro que paga o usuário. Então vamos imaginar Juiz de Fora, que tinha 8 milhões de passageiros por mês, caiu para 4. Depois para 2,5. Depois chegou até 2,5 ou 3, ou seja, e hoje está recuperando, está em 5 e pouco ainda. E quem paga isso? Aí o que acontece? Como é que essa conta naturalmente, fecha? Começa que essa conta fecha. Vamos imaginar que alguém está na figura da concessionária, da empresa de ônibus. Ela tem um custo que custa 100 e o que ela está recebendo antes da pandemia é 100. Aí vai com os ônibus, os motoristas, o combustível, tá tudo lá e vem a pandemia. O custo é 100, mas passou a entrar 50 e depois 40 de receita. Isso. Quem banca isso? Alguém pode pensar e falar, e é bom que a gente fale isso. É o lucro do empresário, já ganhou muito. Pensam que né? Isso é um equívoco, a ingenuidade. Nós, só para se ter uma ideia, para quem acha que 30%, 40% de uma tarifa é o lucro, num sistema equilibrado, o lucro passa perto de 6, 7%. 7%. Então, em 3,75 de uma tarifa, nós estamos falando aí de 20 e poucos centavos de lucro. Se caiu para metade, como se faz? Você está cobrindo um rombo. Tem um rombo, como é que tem um limite? Mas que tem um limite. Aí, você vai tomando financiamento, você vai fazendo. Daí a necessidade, neste ponto, abra-se um parênteses para elogiar a postura da Prefeitura de Juiz de Fora, que, como poucas fizeram, entrou com um subsídio para garantir que não se reduzisse muito a oferta. Porque qual que é a alternativa que você tem num momento desse? Custa 100, eu tenho que fazer custar menos. Como é que custa menos? Eu tiro o ônibus da rua, eu reduzo o salário você não pode mandar os funcionários embora e é direito deles e tem que ser preservado, mas você pelo menos deixa de gastar custo variável, combustível, material rodante. Quer dizer, mas ainda assim, na média o Brasil ficou operando, tirou cerca de 20 a 30% da oferta contra 40% depois de recuperado um pouco de perda de demanda, ou seja, você dá 70% do serviço que você dava e recebe cerca de 60% para essa diferença não ficar tão grande, e aí você cobre com subsídio ou nada. E esse ano tem um novo subsídio, só para adiantar. Mas tem por quê? Porque não chegou nos 8 milhões, não chegou nos 7 milhões e meio, 8, que é uma demanda de equilíbrio. E isso precisa ser resolvido, mas isso não é um problema apenas de Juiz de Fora. Então, eu só concluindo, o que eu estou dizendo assim, tem jeito, mas você deu a solução. Quer dizer que tinha que ser um SUS parecido com... Se o poder público virar e assumir esse papel. O transporte é público, então eu tenho uma função importante. Igual ele faz na saúde, na educação, na segurança, o transporte público, todo mundo fazendo a sua parte, dá para fazer um transporte público muito melhor e muito mais barato. Então, essa que é a solução, e eu falei um pouco, mas eu tenho inclusive ideias, desenhos, cálculos. E essas ideias já foram passadas para a Prefeitura? Já foram feitas, a gente discute com as pessoas naturalmente, e a gente tem defendido isso aí, é um projeto que eu acho que precisa de ser entendido. Na realidade, a causa de tudo, em resumo, é a ausência do poder público como provedor do transporte público, e se ele não é provedor pelo orçamento direto,
Ele tem que ser provedor por outras fontes. Ele tem que criar fronte alternativa. Por hipótese, eu vou fazer propaganda no abrigo, que isso não é muito relevante, mas ou eu vou fazer o estacionamento rotativo, gerar recursos para isso, ou eu vou fazer a taxa dos aplicativos de transporte ser gerada para isso. Ou seja, você pode criar um fundo, seja ele em nível inicialmente federal ou um fundo municipal, onde os recursos que você vai gerando podem ser alocados para serem reduzidos da tarifa. Mas não sei se ficou claro, para as concessionárias não muda nada, porque ela vai falar assim, quantos ônibus você quer, quantas viagens você quer, tanto, isso custa tanto. Você produz, fiscaliza e paga. Não, vai continuar, ela vai continuar tendo o lucro dela. Só que as pessoas têm que entender que não é um lucro exorbitante, aquele lucro que você bem explicou, que as pessoas têm essa visão. Não, é porque aqui no Brasil, como o sistema de transporte é diferente, ficou na cabeça, no imaginário das pessoas, e muitas vezes fora até do imaginário, porque isso aconteceu, dos donos das empresas de transportes bancarem campanha política. E aí, mas bancar por quê? Porque para ver se o prefeito ganhando, se o governador ganhando, ele vai poder entrar com chance numa disputa para pegar o transporte da cidade. Quando você tem um modelo diferente, acaba isso. Não tem mais isso. Quer ver uma coisa legal desse modelo? Neste modelo, a concessionária, o empresário e o usuário passam a estar do mesmo lado. Ele vai falar, bota mais serviço, porque ele quer prestar serviço, porque é a atividade dele, vai receber mais, e o usuário vai ganhar mais, porque tem mais serviço de mais qualidade. Quer dizer, esta realidade de ser um contra o outro é apenas pela omissão histórica do poder público. Então, isso aí, e o que você falou, eu falo muito com os meus clientes, eu tenho clientes do setor público, de gestão pública e gestão privada também concessionária. Eu falo isso muito para os empresários. Eles são culpados porque, historicamente, os dois, tanto gestão pública como privada, era um pires, né? O que eu faço para você me dar tarifa? E aí surgiam as histórias mais críticas de que havia interesses, compras. E eu falava com a empresa, vocês, enquanto isso, não informam, por exemplo, para a população que 3h30, 4 horas da manhã tem gente dentro da garagem, preparando o ônibus, lavando o ônibus, abastecendo o ônibus, recrutando o motorista para ele estar 5h30, 6 horas à disposição da população. Vocês sempre contribuíram para esta imagem, o que não quer dizer que ela seja verdadeira. Né? O empresário de transporte merece ser remunerado tal como qualquer empresário. Né? E aí surgiu, inclusive, hoje, e outra, antigamente era uma caixa preta, quantos passageiros transporta, não se sabia, quantos quilômetros percorre. Hoje você tem bilhetagem eletrônica que essa informação vai simultaneamente para todo mundo, não existe mais a necessidade de você fazer isso. Então o lucro que você está dizendo, o lucro correto pelo serviço bem prestado, ele pode ser controlado, pago, independentemente da qualidade do serviço. No Brasil, a gente se acostumou, eu regulo a tarifa pela lotação. Eu superloto o veículo, porque aí põe mais gente, a tarifa fica mais barata. Então, para o serviço ser barato, historicamente ele era... Foi justamente isso que aconteceu antes da pandemia, já estava desse jeito, ou seja, as empresas já estavam começando a quebrar porque não estavam tendo que lotar os ônibus para poder conseguir cobrir o custo da empresa. Mas é isso que eu queria acrescentar para você. Aí veio a pandemia. Isso que eu queria acrescentar para você, que o Zé falou. Por que durante a pandemia, quando se teve uma redução e quando você teve um momento propício para colocar isso na mesa, não se discutiu e esperou a pandemia arrefecer agora para o problema ficar muito maior? O Ricardo, o Zé Ricardo já disse aqui, porque a responsabilidade do transporte público é do município. Se o município, se o Estado não entender que tem que subsidiar as passagens, ou você conseguir financiamentos, como ele explicou aqui, de outras formas, você não tem condição de bancar o custo das empresas. E as pessoas que pagam, os usuários que pagam a passagem, sozinhos não conseguem bancar esse custo, porque a passagem vai ficar num preço absurdo. Então não tem condição nenhuma. Então o que você tem que fazer realmente é isso. A prefeitura, aqui em Juiz de Fora, saiu na frente. Eu parabenizei na época, porque realmente bancou, né? Custeou. Ano passado. Pagou um subsídio para as empresas e tinha que continuar. Agora vão voltar de novo a subsidiar. E isso realmente é a solução. Não vejo outra solução. Ou financiamento ou subsídio. E outra também,
A gente ouviu muito, já ouvimos isso em outras cidades e aqui em Juiz de Fora também aconteceu. Quando houve subsídio, a prefeitura vai dar dinheiro para as empresas de transporte. Exatamente. Pelo amor de Deus, para aqueles Ninguém que nos sabe escutam, disso. usuário, a prefeitura, quando faz isso, está garantindo a continuidade do seu transporte. Porque imagina, se alguém para de receber para prestar um serviço e não recebe mais, essa pessoa amanhã ninguém quer operar o serviço de transporte. Então a prefeitura está fazendo isso para garantir o serviço pro usuário. Então a prefeitura, como o Brito bem falou aqui, ela ao fazer isso e deve, eu acho, me parece que existe uma proposta de continuar esse ano. Vai continuar agora. Só que a prefeitura vai ter uma limitação, primeiro por causa dos seus recursos, e a gente quando fala aí a prefeitura, não sei se conseguiu cobrir 10, 15%, quando na realidade nós estamos defendendo aqui que para o usuário, para aquilo acontecer, tem que ser da ordem de uns 50%. Por isso que tem a necessidade de envolver União, estados e municípios para que a gente dê uma solução definitiva. Então esse negócio do subsídio é uma só para se ter uma ideia, e quando a gente fala de São Paulo, a gente tem que fazer um parênteses para tudo no Brasil. Né? São Paulo, este ano, tem uma previsão da ordem de 3,5 a 4 bilhões de subsídio para a área de transporte público para bancar parte desses custos que nós estamos falando. Mas eles têm recursos para isso. Isso lá já é comum, né? Lá se não fizer isso, a tarifa chega numa ordem de grandeza que é totalmente impraticável. E aqui também está chegando, mas os números são estratosféricos. Mas tem uma outra coisa nisso que você falou de subsídio que é interessante, porque com o subsídio, e talvez seja importante as pessoas entenderem isso, o homem ou a mulher que anda de carro também está pagando pelo transporte, não é isso? Não, aí que tá. Aí é o projeto que a gente defende, que precisa ser estudado. Quais serão essas fontes? Essas fontes. Eu defendo, a primeira fonte que eu defendo é todo mundo. Exatamente. Por quê? Porque a saúde todos nós pagamos, a educação todos nós pagamos, e o transporte público, para estar disponível para todos, ele está. Porque quem hoje, imagina aí um grande empresário que tenha um faturamento enorme por mês. O transporte está lá disponível para ele. Ele não usa porque não quer. Mas quem está pagando para o transporte disponível para ele? É o usuário de baixa renda. Mas se o carro dele enguiçar, ele vai lá, onde? Ele vai lá ele vai lá pagar R$20? Não, ele vai pagar o R$3,75. Quer dizer, então quem está bancando todo o sistema é o usuário de baixa renda. Então, primeiro que eu acho que deveria pagar, e eu defendo isso aí é para estudar, um assunto é polêmico, mas aqui eu acho que no assunto é bom, a gente pode provocar. Eu sempre defendi que a conta de energia deveria ter uma fatia, não vou dizer aqui que eu vou inventar imposto, não, uma fatia dela, ou criar, ou absorver, quem é da área vai falar que não sobra, então teria que talvez adicionar uma fatia. Por que na conta de luz? A conta de luz, a gente em estatística chama isso de correlação estatística, é uma das correlações mais fortes que tem. Se você entrar numa sala e pegar 20 pessoas e falar, me dá as 20 contas de energia da sua casa, provavelmente você vai ter, pela ordem da conta de energia, a ordem de poder aquisitivo. Então quem consome mais energia ganha, tem poder aquisitivo maior e vice-versa. De forma que fica fácil você criar uma política que já existe, inclusive. Quem consome muito pouca energia já não paga, né? Paga menos. Tem isenção e tem taxas de custo por quilowatt menor. Ou seja, de forma que na própria conta de energia, por essas características, todo mundo pagaria. Vamos imaginar aqui que fosse uma coisa, na média, quem não pode talvez não pagasse nada. Mas vamos imaginar que na média a gente criasse 10, 15 reais em cada conta de energia. 10, 15 ou 20. Não é nenhuma. Esse valor iria para um fundo que iria bancar parte da tarifa. Né? Por que todos? Porque o transporte está lá disponível para todos, porque o transporte é público. Segundo que iria bancar, IPTU. Quem tem imóvel urbano, para mim, é responsável por. Porque a gente não vê propaganda imobiliária com ônibus passando na porta para valorizar o imóvel, não aparece na televisão e tal. Por quê? Porque você, quando tem um imóvel desse, as pessoas têm facilidade para chegar na sua casa. Da mesma forma que tem o empregador, que hoje é um que paga, mas que poderia ser revista a questão do Vale Transporte, que é um dos poucos que pagam hoje. E, além disso, IPVA, o automóvel, quando tem um transporte público de qualidade, o maior beneficiário é o automóvel, o proprietário de automóvel, que o trânsito fica bom. Só para se ter uma ideia, Juiz de Fora transporta, como na média nacional,
do transporte motorizado, cerca de 50% é feito por carro, 50% é feito por transporte público, do motorizado. E, no entanto, Juiz de Fora tem cerca, não sei se o Brito tem esse número atualizado, 240 mil veículos. Já estamos e 500 e 290 mil. 290 mil veículos para transportar metade e para transportar a mesma quantidade, 550 ônibus, 580 ônibus, quando estava antes da pandemia, quase 600 ônibus. Está no 100% da frota. Ou seja, se a gente tirar uma foto de Juiz de Fora, ou de qualquer cidade, mas vamos falar, no momento 6 horas da tarde, nós vamos ver, por hipótese, desses 290, talvez no pico tenha 100 mil carros, vamos que seja isso. Circulando. 100 mil carros circulando ou parado na via, que é o mais grave, é outro assunto. No estacionamento. Uns 100 mil carros e vamos ver 500 ônibus. Os ônibus, então e aqueles 500 ônibus estão levando metade das pessoas. E eles não andam. E o ônibus fica parado porque o carro congestiona. Quer dizer, é um contrassenso a gente não imaginar que o transporte público seja também bancado pelo proprietário do automóvel. Então, uma fonte extratarifária poderia ser vir via conta de energia ou conta de água, pode vir via IPTU, via IPVA, via orçamento público, como até agora é o que a prefeitura fez, pode ser orçamento estadual, pode Como ser você tem a taxa de limpeza urbana. Exatamente, e a taxa de limpeza urbana, nenhum usuário fica perguntando quanto que se ela for terceirizada, como várias cidades são terceirizadas, o serviço de coleta de lixo, ninguém foi perguntando, mas quanto que é a tarifa da empresa? Por que não? Porque lá a política é feita correta desde antes. Se eu vou te contratar para fazer 10 caminhões com 50 viagens por dia, quanto custa isso? Eu vou te pagar. Agora, quanto que eu vou cobrar da população? Se é 0, se é 1, se é 10, é uma política pública, no caso de limpeza urbana, como tem, por isso que eu falei que tem a tarifa pública de transporte e a tarifa de remuneração. A de remuneração é quanto vai ganhar o dono do ônibus, a concessionária. E a tarifa pública é quanto que vai pagar, é o custo para o usuário. Então, se a gente botar um pedacinho, todo mundo paga, um pedacinho o automóvel paga, um pedacinho o empregador paga, fica um suave. pedacinho, então, vai ficar suave. Tem locais que 70%, isso cobre 70%, sobra só 30% da população. O que você faz? Eu vou melhorar muito o transporte. Pego 10%, 20% aí, mais ônibus para todo mundo, mais horário e redução de tarifa. Por quê? Porque nós vamos dividir a responsabilidade do que deveria ser público, mas que no seu financiamento é tratado de uma forma injusta, inclusive com a distribuição de renda ao avesso, né? Você pega o usuário carente, bancando para o idoso, por exemplo. Não, e outra, vamos falar uma coisa que pouca gente fala nisso. Em 1988, quando a Constituição definiu essa gratuidade para acima de 65 anos, eu não tenho esse número aqui agora, mas é tranquilo da gente ver. Mas a expectativa de vida do brasileiro devia estar na faixa de uns 60 anos. 60 alguma coisa. Talvez nem por aí, uns 60 anos. Aí. A expectativa significava que, na média, quando você estava concedendo acima de 65 anos, você já estava acima da média da expectativa de vida, portanto, aí é uma outra, né? O IBGE mostra isso. Qual é a sua expectativa de vida quando você completa 65, que devia ser alguma coisa da ordem de mais 3, 4 anos, de média. Hoje, a expectativa do brasileiro de 60 está em 75. 75. Quer dizer, aumentou 15 anos. Sabe o que é isso? Aumentar 15 anos na média, cada um, significa você julgar um ônus nas costas de quem? Do usuário que depende do transporte público. Vai bancar mais 15 anos cada um. Quer dizer, você não pode conceder um benefício igual a União fez, igual a Constituição fez, e é constitucional, você não tem que discutir, você tem que cumprir, né? Mas julgar essa responsabilidade para o município. Aí é que a gente entra no que eu chamo de filosofia de Barthes, fica aquele negócio que não sai do lugar. É muito ruim, deveria melhorar, mas é muito caro, claro. Mas enquanto o poder público não se mexer, então, neste sentido, a pandemia veio, várias empresas estão em dificuldade
financeira, por conta dessas questões que nós falamos, tem várias empresas quebrando, os sistemas não continuarão gerando atratividade empresarial, muita gente está saindo do setor, está vendendo as empresas, porque dentro desse cenário, então essa solução precisará acontecer. Então, que bom, tomara que ela venha uma solução que eu chamo de tripartite, envolvendo todo mundo que é responsável na cadeia, desde o governo federal até os governos locais e a população como um todo. Agora, tem solução. E outra, o que a gente está dizendo aqui é operacionalizar o óbvio. Fica parecendo que a gente está defendendo uma maluquice. Basta eu olhar para fora e ver onde funciona. Se a gente for olhar as cidades do mundo desenvolvido, a gente não tem nem como voltar lá e fazer os sistemas de trem, de metrô, subterrâneo, que eles já fizeram. Eu estou falando apenas do custeio que não é justo a gente colocar. Em paralelo, sim, aí a gente tem que fazer projetos de futuro, porque eu sou daqueles que defendem que você quer ver. Eu quando viajo, eu vou num local, eu defino a qualidade de vida daquela população pela qualidade de transporte público. Você olha rapidamente, você sabe como é que as coisas funcionam. Então, e outra, agora a gente precisa de começar a dar foco para os modos ativos de transporte, que é modo a pé e modo cicloviário. Mobilidade ativa. Exatamente. Ou seja, não dá para a gente imaginar que a nossa maior avenida, que Juiz de Fora fez aniversário, eu estava olhando, uma das avenidas em linha reta maiores do país, ter 2,5 metros de calçada. A pessoa, para andar rápido, ela tem que pular no asfalto do carro e voltar para o passeio. Hoje você não tem nenhuma. Eu sugeri que uma das pistas de cada lado, uma das faixas de cada lado, fosse retirada para exatamente você alargar as calçadas e fazer ciclovia, se fosse o caso. Mas o caio de pau em cima de mim, que não. O automóvel aqui em Juiz de Fora tem toda a preferência, tem prioridade total. Eu fiz até uma vez acho que foi a tribuna, alguém pediu um ensaio de um projeto, né? Porque a Avenida Rio Branco, quando foi criada, não existia nem ideia de possibilidade de porta do lado esquerdo de ônibus. Hoje tem. Sim, Com a porta do lado esquerdo, você não precisa de ter aquela faixa toda central. Você pode ter um canteiro, onde quando tiver na avenida, ele vai abrir a porta pelo lado esquerdo. Com isso, tendo só o canteiro central, sobra espaço nas laterais para você aumentar e fazer e dar valor às calçadas, né? E aí tem hoje, por exemplo, a gente fala disso e as pessoas, mas quem está fazendo isso? Eu até estava olhando aqui, cidades que hoje estão se livrando do automóvel. Se livrando do automóvel significa impedindo cada vez mais o acesso nas áreas centrais, deixando o automóvel cada vez mais para as viagens mais periféricas. Blindar o centro da cidade. Você proteger o centro da cidade para o transporte público e para os modos ativos. Cidades que hoje estão se livrando dos carros. Madrid, Paris, Chengdu na China, para falar que é uma outra realidade de populacional. Hamburgo, Milão, Copenhague, Helsinki, essas são cidades que têm compromissos formais não é à toa que as cidades que hoje são exemplos, por exemplo, no tratamento da questão de pedestre, Londres, Paris, Hong Kong, Bogotá, para não falar que não tem, né? Então, mas não tem como você se livrar dessa situação se você não oferece para as pessoas um calçamento para ela caminhar ou uma ciclovia para ela usar a bicicleta. Sim. Como é que você vai se livrar do carro se você não tem alternativa para essa pessoa? O Zé Ricardo teve uma época... É verdade, a ciclovia, principalmente a ciclovia, precisa, até porque você pura e simplesmente destinar e pintar lá a questão aqui, para quem dirige sabe que isso aí Mas esses dias eu estava falando sobre ciclovias e falei, inclusive, a respeito de você, porque você perguntou isso numa audiência pública. O que Juiz de Fora quer para si?
O que é que Juiz de Fora quer, na verdade? É que se você falar em ciclovia aqui, as pessoas vão te atrocidar. Quando fizeram a ciclofaixa, eu vou revelar, quando fizeram essa ciclofaixa, que eles falam de ciclorrota, não sei o quê. Isso para mim é igual perícia da Polícia Civil. Quando tem um homicídio, o cara vai lá e faz pega no giz e marca a pessoa ali. Porque isso para mim é isso. Porque isso não faz sentido. Isso aí é você colocar o ciclista em risco e criar um giz ali para ele cair. Mas aí, Ricardo, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Você disse aí, mas a gente precisa de destinar, precisa sim, lá na ponta, mas a gente precisa começar. Para começar, você transforma uma via de pedestre com 2 cavaletes. A gente não faz isso aí domingo, festivo, e não dá para... Eu estou dizendo isso para a gente não achar, né, que para eu dar o tratamento para o pedestre vai ter que acontecer um milagre. Não! A bicicleta nós vamos ter mais cuidado, sim, por questões de velocidade e segurança. Mas para pedestre, basta a gente... Nós estamos vendo aí, Juiz de Fora está dando um nome aí, que é o Bar na Rua, que eu nem gosto desse nome. Eu acho que esse nome devia ser Vaga de Estar. Porque você dá uma outra finalidade para a vaga, que pode ser o bar, que pode ser um banco, pode ser um ponto de leitura, pode ser um jardim. Diferente, né? E aí eu queria voltar num ponto que a gente falou aqui, que é automóvel parado na rua. Estacionado na rua. De quem que é a via? De quem que é a via? A via via? é para circular. De quem que é a via? Não é para você de ficar todos, parado. Não é? É pública, de todos. É de todos, mas não é de quem tem carro, não. Não. Agora, quem concedeu aquilo ali só para o automóvel? Parado. Não é o automóvel andando, é o automóvel parado. Eu tive uma vez numa conversa com o ex-prefeito de Bogotá, que fez lá o projeto, um Transmilênio, que é um projeto famoso na área de transporte, que aliás é um projeto brasileiro, de tecnologia brasileira. Falava, mas por que é feito lá? Não, porque lá o político resolveu adotar isso, o Penhalós. Ele disse o seguinte, eu comecei a proibir estacionamento na rua e os meus amigos começaram a me abordar nos finais de semana. Pô, mas onde é que eu vou botar o meu carro? Ele falou, você é meu amigo há um tempão. Você nunca me perguntou onde você guarda a sua carteira, onde você guarda o seu sofá, onde você guarda as suas coisas. Logo o seu carro, que é o maior, eu tenho que arrumar vaga pública para você guardar. Então, se a gente tirar uma foto de Juiz de Fora a qualquer hora, pode ser agora ou no momento... a gente vai ver que a quantidade de vias ocupadas, faixas, com o veículo parado, faria uma revolução na cidade. Faria mesmo. Imagina o que você está dizendo aqui. Parte eu vou colocar para ciclovia, parte eu vou colocar para calçada, parte para esses parklets, que vai ser o bar na rua, que vai ser o centro de convivência, que vai ser jardins na praça, áreas de pedestre. A gente faria uma revolução. Se a gente parar, nós que somos Juiz de Fora, se a gente imaginar a última vez que Juiz de Fora criou uma via nova em termos de 10 quilômetros de via nova. Quanto tempo tem isso? Tem muitos anos, porque foi a arrumação, a organização da Avenida Brasil. Foi só, mas nada. Criaram organização, porque já estava criada. Criar não foi. Criaram uma via nova desorganizada. Agora, você, Brito, você que é da área, imagina se eu, de uma hora para outra, claro que as coisas têm que ser, mas imagina a gente num instalo fala, todas as faixas de veículo parado estão disponíveis. Você vai aumentar. Isso é uma revolução seria na cidade, sem gastar um recurso. Você aumenta o espaço. Por isso é que quando eu falo a frase, eu falo, a gente precisa, aquilo que você falou outro dia, agora eu costumo dizer, primeiro nós vamos fazer um pacto com o futuro, Juiz de Fora. O que a gente quer do nosso futuro? Exatamente. Se a gente quer um futuro sustentável, de qualidade de vida, de qualidade dos deslocamentos, de um transporte mais humano e menos urbano, nós estamos fazendo tudo errado. E nós aqui, não estou falando de Juiz de Fora, nós, Juiz de Fora até tem tido uma postura, como essa do subsídio, como dar o tratamento, tentar fazer essa série de mudanças. Até, historicamente, Juiz de Fora teve no seu transporte por uma referência e hoje está cheia de problemas, como muitas cidades. Está com seríssimos problemas hoje, que precisam ser resolvidos. Mas a gente precisa, agora, de ter uma postura do que eu quero do futuro, né? E eu preciso parar, eu preciso ter a coragem de falar. O automóvel não é mais... Coragem, isso mesmo. A gente tem que ter a coragem de parar de dar prioridade para o automóvel. Repito,
parar de dar prioridade. O nome que se dá tecnicamente quando a gente pesquisa é cidades no mundo que estão se livrando do automóvel, até mais do que eu estou falando. Eu estou falando em dar... já tem cidades hoje na Europa que num raio inteiro já não tem mais automóvel nenhum. Então, a gente precisa de parar de dar prioridade para o automóvel, porque a gente vai começar a ganhar espaço, inclusive sem investimento. E aí aquilo que você virou falou assim, eu não tenho, você conhece bem que você é de lá, você não tem no São Mateus uma rua, ou mais, eu não tenho em Benfica uma rua, eu não tenho no Ipiranga uma rua, tal, que eu posso, colocando 2 cavaletes, eu transformo essa rua em via de pedestre. Aí você fala, isso eu só estou fazendo quase que uma caricatura para a gente exemplificar. Mas nós não sabemos os grandes fluxos, eixos de deslocamento a pé de Juiz de Fora? Poxa, eu tenho que tratar esses eixos, eu tenho que calçar, colocar um piso que não escorrega, uniforme, colocar sinalização, colocar iluminação para começar. Qualidade do deslocamento dos eixos de pedestre. Isso é muito mais barato do que investir no automóvel, e muito mais importante porque isso é todo dia. E outra, é investir no elo mais frágil. Eu costumo dizer que engenharia, né? A engenharia civil a gente sempre dimensiona para o esforço, para a condição mais forte, que é o vento mais forte, a água mais forte, né? O esforço, o peso maior. E na engenharia de transporte a gente precisa de começar sempre dimensionando para o mais fraco. Nós precisamos de olhar o idoso, a criança, a pessoa com deficiência, a acessibilidade. A gente precisa sempre de estar olhando porque esta é a parte mais frágil. E só para ter, né, para a gente fazer um exemplo, eu costumo caminhar muito aí pela cidade. Quem caminha sabe disso. O lugar bom de caminhar na rua, na cidade, é o asfalto, porque ali não tem buraco. É diferente, as calçadas são péssimas, todas elas irregulares. Não, a questão de mobilidade, então, é terrível. Se você não investir na via do pedestre, tem que investir na via do pedestre para estimular as caminhadas, senão ninguém vai caminhar. Outro ponto que a gente costuma falar é a gente começar a dar isso que você falou, Brito, né? Que a gente chama de caminhabilidade. Caminhabilidade. Você dar a qualidade da caminhada, né? E não é tão difícil a gente fazer isso, e é muito mais barato do que investir, por exemplo, no automóvel. Mas outra questão é a gente começar a iluminar. A gente começar a habitar essas áreas, por exemplo, de fora, está começando a colocar, está melhorando, modernizando, né? Não, mas colocando viaduto para vários viadutos, e esses são pontos que historicamente, no Brasil, basta a gente ver, viram pontos de uma frequência de ocupação perigosa. De uma ocupação perigosa, fica de risco. Então, degrada o ambiente. Começar a entregar para as comunidades áreas, academias de ginástica debaixo do viaduto, áreas para terem atividades culturais, faz um jardim, cria uma parceria para que você possa ter uso. E o uso da área é a maior segurança que tem nas áreas urbanas. Eu achei que eu falei melhorar porque eu achei que você ia falar da iluminação, e realmente a prefeitura tem mudado a iluminação de LED, que aliás, é muito boa. É um elogio que tem que fazer, porque está dando uma diferença. Tem praças aí agora que você nota uma diferença. Ruas, a rua mesmo onde está iluminado por LED é muito, infinitamente melhor do que a outra. A outra parece uma vela. Agora LED melhor. Demais. Agora a justiça seja feita. Você falou de via que foi criada assim, mas desorganizada, que é a via São Pedro, né? Que é aquela vergonha que tem lá. Não, foi criada em termos de espaço ali. Onde você passa, você está na Inglaterra, você vai pelo mundo. Mas a questão do transporte é engraçada. Uma vez estava chegando a campanha eleitoral, como está chegando agora, só que bem mais lá atrás. O político, conversando com o político, eu vou preservar o nome aqui, falou, mas está chegando a campanha, como é que vai ser o financiamento, que era bem diferente do que é hoje? Falou, olha, é o seguinte, financiamento de campanha, tem três setores da economia que não aceita fiado. É o transporte público, é supermercado e jogo do bicho. Então eles já iam nesses três aqui para tentar o final. Hoje as coisas mudaram, não sei o quê. Mas só para voltar nessa questão do transporte público envolvendo o ônibus, que eu acho interessante. Imagina se a gente sai daqui agora do estúdio, vamos para a rodoviária. O Brito vai para Cabo Frio, o Zé Ricardo vai para Belo Horizonte e eu vou aqui para Piau. Ou seja, você que vai para um lugar mais longe, você vai lá para Cabo Frio, você vai pagar
R$100, o Zé vai para o Rio vai pagar 60, eu vou para Piau, eu pago 30. Aqui eu saio, a gente vai para... eu vou para o Parque Alfred, pago 3,75. O cara que está comigo vai para Sarandira, paga 3,75. Mas aí você tá falando com quem criou isso. Não eu, porque quem criou foi o político da época, mas quem estudou isso que fui eu. A gente fez isso no passado, a tarifa social para integrar outra realidade, né? Mas é muito justo. Não, claro que é. Isso que eu ia defender. Primeiro, isso aí que você falou, eu tô rindo aqui sozinho, porque isso é questão de prova minha na faculdade. Eu passava para os meus alunos uma tarifa, várias questões. Isso é certo ou errado? Então, e uma das coisas era esse quadro que você está dizendo aí. Se é mais curto, vou dar um exemplo. Vamos falar de Juiz de Fora. Eu posso ter uma linha centro Barreira do Triunfo, sim, onde sobe e desce gente daqui até lá, sobe gente no Cerâmica, no Jardim Natal, em Francisco Bernardino. A frequência é alta. Ou seja, quando fazia o que a gente chama em transporte de passageiro chumbim, que é quando a linha não tem renovação. Ele senta no centro e vai descer lá no bairro. No final do... O que acontece com isso? Vou dar um exemplo de Juiz de Fora. Não tenho os dados, mas todo mundo vai entender. Se o valor é suficiente para falar que uma é mais barata ou mais cara, não vem ao caso. Mas a linha Centro-Grajaú, seguramente, deve ser uma linha muito mais cara por quilômetro. E talvez se tivesse tarifa, do que uma Barreira do Triunfo ou Benfica. Por quê? Porque numa viagem, todo mundo que entra no centro vai descer só no Grajaú. Você não tem renovação. Então, por hipótese, você tem... Subiram 40 pessoas aqui, vão descer 40 pessoas lá. São Mateus é um exemplo. Aí numa de Barreira do Triunfo, o mesmo veículo que poderia levar 40, vamos usar 60 pessoas na do Grajaú. O mesmo veículo que, se fosse a mesma configuração, levaria 60 para a Barreira do Triunfo, só que ao invés de andar 5 km e andar 25, ia dar 20, ele vai levar, por hipótese, 200 pessoas. Porque tem sobe e desce. Então você tem 200 pagantes. Então esta nossa questão de que a linha mais longe teria que ser mais cara, não é verdade. Não é verdade. Essa é falsa na prova. A segunda questão... Eu ia ser reprovado. A segunda questão, eu não vou usar o nome aqui, um candidato que perdeu a eleição em São Paulo, ele estava em primeiro lugar há poucos anos, e perdeu a um jornalista que você deve conhecer lá de São Paulo, que se candidatou aí, que estava muito bem na PC, até que ele virou e falou que é uma injustiça, eu vou chegar aqui, eu vou cobrar mais caro de quem anda mais. Quer dizer, aí que aquilo que a gente falava antes, aí que nós puxamos o tapete queimou o filme dele. Por quê? Porque o nosso modelo de urbanização, o crescimento a gente preserva o centro para as elites. Sim. E põe para morar na periferia, cada vez mais distante, a população de baixa renda. Jovem. Por isso é que no momento de crise, hoje a gente está tendo, eu nunca pensei de eu ler isso, hoje nos estudos a gente está lendo isso, de imobilidade urbana. São pessoas que fazem menos de 0,4, 0,5 movimentos por dia. Por problema de poder aquisitivo. A pessoa não tem dinheiro para procurar emprego. Porque às vezes ela, para sair da periferia e chegar no centro, são duas conduções para ir, duas para voltar. Pra isso. Não tem dinheiro, a gente vai imobilizando as pessoas fisicamente por causa da questão geográfica e da urbanização, porque elas estão lá na periferia. Aí se eu viro e falo, agora você vai fazer o quê? Você mora mais longe? Você paga mais? Aí não faz sentido. Não faz sentido. Então, historicamente, e aí falando de Juiz de Fora... Mas a minha lógica seria diferente, só para deixar claro. Quem vai mais longe paga menos, quem vai mais perto paga mais. Eu só inverteria essa lógica. Tudo bem. Pensei que não. A minha lógica é diferente. Então nós estamos falando a mesma coisa, só que você não faria isso com tarifa. Não, eu faria o contrário. Quem vai para Sarandira paga 2, quem vai para o Parque Alto paga 4. Mas aí é mais fácil você fazer isso como política pública, igual nós falamos. Todo mundo vai pagar pelo transporte. Lá fora, dependendo se você é proprietário de automóvel, se você tem imóvel urbano, se você paga conta de luz, se você tem... Todo mundo vai contribuir. E aí nós vamos fazer a política mais correta, quanto que eu vou cobrar
aqui de quem está mais próximo ou mais longe da população. Mas a questão é que Juiz de Fora, na época, Juiz de Fora, o Brasil já tem hoje uma realidade, que o Brasil já foi 50% a 50% de moradores em área urbana. O Brasil, o último levantamento estava em 80 a 20, já deve estar em 80 e alguma coisa, a área rural menos de 20. E Juiz de Fora, à época, era 96 a 4. E ninguém mais queria ficar na roça, nos distritos. Por quê? Por falta de acesso e custo de transporte. Então, há um custo que é muito baixo. Eu não tenho ele aqui agora, mas se você for olhar quanto que custa para 98% das linhas subsidiar aqueles 2% para elas serem do mesmo valor, é muito pouco, né? Para não deixar essas pessoas de uma forma quase que isoladas. E outro ponto, só para concluir, Zé, porque a gente está no finalzinho, tem uns 2 minutinhos aí para concluir, é que eu acho importante, a gente não tocou nesse assunto, e eu tenho percebido muito isso aqui em Juiz de Fora, é a questão da manutenção desses veículos. A gente tem observado vários acidentes com suspeitas de perda de freio, de outros problemas mecânicos. Esses resultados de perícias não têm sido divulgados em relação ao que tem acontecido e eventualmente chegam vídeos, chegam fotos de ônibus batendo em carro, batendo em muro de casa. Tivemos um grave acidente recentemente, não foi nem na descida da Itamar Franco, foi na subida no sentido Cascatinha, em que o ônibus bateu num poste ali perto da maternidade e 25 pessoas ficaram feridas ali. Felizmente foram só ferimentos. Não tivemos ainda... Derrubou um poste. Derrubou o poste. Você vê a gravidade. Foi na subida. Não foi na... Olha que não foi na descida. Subida. Exatamente. Então, assim, essa questão está chegando num ponto de passar a colocar em risco o usuário que entra nesse coletivo. A empresa não tem dinheiro. Esse que é o problema. Aí é que entra o subsídio. Mas vai esperar isso até quando? Eu acho se houver o subsídio, ele vai ter dinheiro para fazer a manutenção. O Brito está sendo seco e direto na causa. O que está acontecendo? Que é isso. Agora, o que eu acho que na realidade pode ser feito é, em qualquer situação, você ter um acordo técnico de manutenção. Você pode ter uma fiscalização da prefeitura em que você chama um consultor especialista. Mas pergunta se vocês fiscalizam. E cria. Não, você pode criar alguém que vem e vai fazer esse controle de mínimos itens que você faz de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, que existe outro tipo de manutenção que você faz independentemente de ter, você vai acompanhando o desgaste da peça, mesmo que esteja fora da época, tal. Não estou nem chegando nesse limite, mas dos itens críticos, você pode fazer um plano e checar se aquele plano está sendo alcançado, porque de fato não se pode colocar em risco a segurança da população. De jeito nenhum. Porque uma das críticas que a CPI, que foi aquela comissão criada na Câmara por Transporte Coletivo, fez, foi o seguinte: o fiscal vai na sua empresa de ônibus e diz o seguinte: olha, hoje eu vou fiscalizar 5 ônibus. Você pega lá 5 ônibus e coloca ali para ele fiscalizar. Ele não chega, não, quero fiscalizar esse não, esse que você trouxe, não, quero fiscalizar aquele outro. Escolhe antes. Você pode ter diversas formas de fazer esse tipo de fiscalização, já vi de tudo. E aí, num caso desse, dá para você fiscalizar até 100%. Você só não precisa fazer isso tudo num dia só. Mas você faz de forma contínua e de forma que você possa tirando os problemas maiores. Agora, o mais importante neste caso, e aí tem que saber, não pode ter problema de segurança. Primeiro ponto, dá para fazer isso com um plano combinado, um acordo com quem entenda disso e dá para você fazer tranquilamente. Mas o que mais me preocupa é que a gente não pode ter descontinuidade do serviço. Isso é que a gente também... porque num momento como esse, num momento crítico, hoje, por exemplo, você não tem pessoas... grupos financeiros interessados em operar sistema, não é Juiz de Fora, não, em local nenhum. Ninguém quer. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que está acontecendo para a gente não transformar parte de um problema em parar tudo. Quer dizer, e aí, como tem que tratar sim a segurança, mas não podemos perder continuidade. Nunca a gente usa muito isso falar, mas não vê de perto. Nós estamos vendo de perto isso agora. Não só em Juiz de Fora. A situação é essa aí. Agora nós estamos exatamente nesse ponto, que vai acabar parando tudo, porque os ônibus estão quebrando.
Todo dia tem notícia de um ônibus quebrado. Quer dizer, então não tem condição de você transportar as pessoas um ônibus sem manutenção, de maneira nenhuma. Então a gente está chegando no final aqui do programa. Eu lembro sempre de você quando tem o Maio Amarelo, né? A gente passou por ele já. A gente por já ele. porque o Maio Amarelo é segurança no trânsito. Né? Só que porque o amarelo é atenção. O Maio Amarelo nosso agora está a segurança do usuário do transporte coletivo. Né? Passou de ser o pedestre ou motorista, agora é o usuário do transporte coletivo que faz parte do Maio Amarelo. Correndo risco. E a gente espera. É um absurdo, né? Isso. Eu não digo nem que a gente terminou aqui um programa, para mim foi uma aula, porque eu saio daqui aprendendo um pouco mais. É um professor. Não, mas vocês dois têm uma. Não à toa que você. Prefiro ouvir porque eu vou aprendendo aqui. Eu acho, inclusive, eu vou deixar esse programa gravado, porque esse é um programa histórico, inclusive, com tudo que a gente trouxe aqui. E farei questão de passar, inclusive, para a prefeitura, tudo que foi falado aqui, porque não basta só estudar e avaliar, o que precisa é colocar a mão na massa, na prática, resolver, e a gente está cansado já, vou criar um grupo de uma comissão, grupo de trabalho na faculdade é lindo. Mas quando você tem aí um usuário correndo risco, aí não... Mas aqui você tem muita coisa para fazer e a gente sabe, tem muitos modelos novos. O Chile está aplicando um modelo novo, a Colômbia está aplicando um modelo novo, está comprando os ônibus do município e alugando para fazer as concessionárias, entendeu? Então tem coisas assim que a gente tem que estudar. Tem que colocar, tem que melhorar, tem que mudar, tem que fazer. Fazer, não é só falar, né? Mas eu acho que a gente também tratou aqui de uma forma menos teórica e falou de soluções. Mais prática, né? Exato. E tem soluções, nós estamos apontando. Claro, é perfeita não. E às vezes pode criticar, não quero criar esse imposto, não quero... Agora, e às vezes soluções simples. E basta a gente olhar, gente, aonde é que está funcionando essas e ideias. Como está funcionando? Agora, o ponto crucial, o Estado não pode mais se omitir do transporte. De jeito nenhum. E outro ponto importante, ainda que a prefeitura, que parece que a prefeitura está muito sensibilizada para o problema, tanto está se envolvendo com esse processo todo e a gente fica preocupado com o caminhar das coisas, mas ela sozinha não vai conseguir. Porque tem questões que são aquilo que a gente falou. Quando a gente fala em impostos incidentes, a prefeitura não consegue mexer. Quando fala da gratuidade da Constituição, a prefeitura não consegue mexer. Quer dizer, mas, José, mas eu defendo de que a prefeitura deva fazer a sua parte e até onde eu tenho conversado, tido um retorno muito importante e uma sensibilidade muito grande dos gestores municipais. E eu acho que o momento é agora, é a hora de fazer. Então, a gente tem que largar disso. E, inclusive, a Frente Nacional de Prefeitos tem se mobilizado para isso, junto ao nível nacional. Mas eu acho que a gente tem que ir com um projeto e com essas ideias. Se não forem essas que a gente está falando aqui, que sejam outras, mas a gente precisa de focar. Eu acredito que os problemas passam por onde a gente falou, porque a gente compara com onde funciona e onde não funciona. Não tem muita mágica nisso, né? Pode ter uma diferença de interpretação, mas o fulcro do negócio está ali. Então eu acho, mas em resumo, o poder público precisa de dar para o transporte público a mesma importância que ele dá para as outras questões que levam o nome público. E com um detalhe, o transporte público, uma mudança deste nível que a gente está falando aqui, ela transforma a qualidade de vida da população. Mas isso vai acontecer agora, necessariamente. Transforma a qualidade de vida da população, porque todo mundo usa transporte todo dia. É verdade. Agora, a questão chegou num ponto tal, já finalizando aqui, que os radares são importantes. São equipamentos importantes de segurança no trânsito e segurança pessoal também, porque ele pode identificar até um crime. Só que as pessoas chegaram num ponto tamanho com o transporte coletivo que elas começaram a bater no radar porque o radar passou a ser prioridade, entre outras coisas. Mas por que não se pega, aí uma opinião minha aqui, não se pega esse dinheiro arrecadado com o radar e destina para um fundo de transporte para financiar o transporte público, por exemplo? Já que o cara foi flagrado lá com a 100 quando deveria passar a 60. Ótimo. Pega esses 80, o dinheiro lá, não sei quanto que é, 500, 800 reais. Joga no fundo. As coisas não são excludentes. Você não pode ser. Eu acho que dá para fazer, não sei como é que é feita essa questão econômica, mas aproveitando só, eu já tive outro dia a oportunidade de falar isso, eu acho que o Brito tem acompanhado aí o trabalho bonito, o trabalho que ele faz e árduo nisso aí. A gente
começar a criticar o radar pelas razões que estavam sendo criticadas, porque... Por causa do buraco, eu dei outro dia um dado, no Brasil 0,5% dos motoristas sofrem multa de radar por ano. 0,5%. E aí a gente fica preocupado em defender este 0,5%, é aquilo que eu falei. A gente está na estrada, nós temos a cultura, vem uma pessoa em alta velocidade e a gente passou por um carro da polícia, historicamente a gente pisca o farol para proteger o carro. Exatamente. Quer dizer, nós não podemos fazer engraçado, não tem mais visto isso. Podemos melhorar. Diminuiu muito. Podemos. Por quê? Porque aquela pessoa que está matando é alguém da sua família. É claro, seu. Quer É dizer, total irresponsabilidade. Então, e a se gente avisar para ela que tem uma blitz ali na frente, meramente pode ser um bandido comportamental. fugindo de uma... A gente vê aí na rua, na internet, sites e empresas que se pra sustentam para tirar multa. Você tem problema, sua carteira está presa. Avisar que tem blitz, tem aplicativo. Quer dizer, a gente tem uma cultura, mas que também eu falo, a educação é mais difícil. Educação. Agora, a cultura a gente muda bem. Eu vou dar um exemplo de que eu sempre usava o cinto de segurança, mesmo antes da legislação, e acompanhei isso muito bem. Porque bastou achar a parte sensível, no caso que foi o bolso, e foi na época a Prefeitura de São Paulo, que botou uma multa extraordinária, o pessoal achou que não ia vingar, vingou. E o Brasil, de um país que não tinha tradição de usar cinto de segurança, chegou a ser recordista mundial de uso de cinto de segurança. Hoje perdeu um pouco, porque as campanhas diminuíram. Passou a ser recordista mundial de uso de cinto de segurança. Quer dizer, então quando você acerta o que tem que ser feito, então o radar, por exemplo, por pior que seja desconfortável, tem 54 pontos, mas tem 3, podia ser não 3 velocidades. Por que você não anda na velocidade permitida? É isso que eu estou falando, eu estou sempre preocupado em defender o infrator. Quer dizer, é o que eu falei outro dia, nós temos que ver que antes de mais nada, nós estamos ali para resolver o problema de vidas que estão sendo perdidas. Sim, a gente tem aí o... E um radar em média, um radar bem localizado, em média, economiza uma morte por ano. Quanto vale isso? Pois é, não tem. Zé Ricardo, agora... A gente tem um assunto para vários programas. Eu quero agradecer o Zé Luiz Brito, o Zé Ricardo David. Obrigado pela participação. Nós que aqui. Agradecemos. Muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Eu agradeço pelo a vocês convite. dois aí pelo Agradeço a você também. De alto nível. Quero agradecer a você que nos acompanhou aí. Certamente tem um material riquíssimo para discutir, para debater, para ir na sua casa, enfim, conversar com os amigos também. Esse é um tema que precisa ser tratado, que é a mobilidade urbana, o transporte público, que foi o tema de hoje, principalmente. Quanto mais a gente discute, conversa e debate, a solução vai ficando mais próxima. Agradecer aos nossos parceiros, Santa Cruz Shopping, Unimed Juiz de Fora, o Sinteac, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas e Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Juiz de Fora e região. Obrigado pela parceria de sempre e a você, até o próximo programa Arreda Pra Cá.